No mês de setembro, a cor amarela ganha um significado especial. O Setembro Amarelo é um período de prevenção ao suicídio e promoção à saúde mental. E nesse período, há um grupo que tem precisado de uma atenção especial: as crianças e os adolescentes. Para o psicólogo clínico Leonardo, o trabalho da campanha é muito importante, mas essa é uma pauta que deve ser lembrada durante o ano todo. É importante pensar, quando fala de Setembro Amarelo, que é um momento que os olhares se voltam para a questão do suicídio, mas isso é algo que acontece ao longo do ano todo, né? E aí tem muito uma interpretação da população ou das pessoas que não vivenciam isso de forma profissional, né? Pessoal que não é da área psiquiatra ou psicólogos, que isso vai estimular as pessoas a cometerem mais suicídio. Falar sobre suicídio não significa que as pessoas vão cometer, né? E o que a gente tem hoje é que a gente tem mais indicativos, mais dados, mais informações sobre o suicídio do que anteriormente. Aí fica a sensação de que temos mais suicídios neste ano, ou nesses últimos anos, mas que não é a realidade. E na luta contra esses problemas há um aliado que tem grande importância: a família. Acho que é legal pensar que quando a gente fala de família, em meio à questão do adoecimento emocional, né, da depressão ou de outro transtorno que possa trazer o risco maior de suicídio, é que o apoio da família é extremamente essencial. Se a família valoriza aquele sentimento e entende que existe um risco, que existe uma condição que traz possibilidades negativas para aquela pessoa, é uma família que vai estar mais próxima, é uma família que vai compreender a necessidade e o sentimento que aquela pessoa está manifestando. Uma vez que ela fala que, olha, para mim morrer seria uma opção, essa pessoa não está querendo aparecer, não está querendo dizer que o sofrimento dela é algo a ser banalizado. Ela está dizendo que existe uma dor, um sofrimento que ela ainda não entendeu, talvez, e que ela precisa de ajuda. Esse pedir ajuda vem de várias formas, de várias frases diferentes, e não é necessariamente uma placa reluzente piscando e falando, olha, me ajuda, eu quero me matar e você precisa fazer alguma coisa. Não é muito nesse sentido. Às vezes a fala vem muito mais esse dia para mim tá tão difícil que eu prefiro não sair da cama. Ou então frases menores ainda, nossa, eu não tenho mais vontade de comer. Que parece uma coisa simples, nossa, hoje está tão quente, está tão calor que realmente não dá vontade de comer. Mas a pessoa está querendo dizer outra coisa, é um outro sentimento. E a família é extremamente importante, porque se ela não valoriza, se ela não cuida desses sentimentos dessa pessoa, é uma pessoa que vai estar sozinha. E a gente chama essas pessoas, esses familiares, de sobreviventes, quando acontece o suicídio. Quando chega às vias de fato, essa família se torna uma família sobrevivente, porque agora, no momento que a pessoa partiu, elas vão ter que lidar com a perda daquela pessoa, e não é uma perda como um luto que a gente já conhece, que vai ter que lidar só com a saudade, vai ter que lidar com aquela pessoa que tirou a própria vida, que deixou um monte de marcas, que deixou uma série de repercussões que ela vai ter que dar conta, que ela vai ter que fechar alguns ciclos que aquela pessoa não fechou, que ela interrompeu a vida. E para Léo, o tratamento quando criança é crucial no desenvolvimento de um adulto mais saudável. Tem alguns relatos, alguns artigos que falam que a depressão é uma doença crônica não transmissível, se for olhar sobre esse aspecto. Mas não necessariamente é uma doença incurável, é um transtorno mental incurável. Depende muito de quais as condições que aquela pessoa tem. E dependendo de qual o momento que ela está vivenciando, ela pode oscilar o humor, pode oscilar os sentimentos, as emoções. Então, em algum momento ela vai estar muito bem, vai conseguir dar conta das coisas da vida pessoal, da rotina, do trabalho, vai se desenvolver, vai entregar as produções que ela precisa. Mas pode ser que algum momento dessa vida fique tão pesado as coisas que ela volte para aquele sentimento deprimido, volte a não se sentir bem para as atividades do dia a dia, para a rotina, para o trabalho. Pode surgir outras questões da vida que, se ela não organizou bem num primeiro momento com terapia, com acompanhamento com um profissional, ela não vai ter condições de dar conta de outras frustrações. Então imagina,
um adolescente, uma criança que chega a ter um momento de surto ou que tem algum momento de depressão importante na infância ou na adolescência e que precisa fazer um acompanhamento e faz, né? Então é uma criança, um adolescente, uma pessoa que vai se estruturar melhor, que vai conseguir organizar o ego a ponto de dar conta de algumas frustrações, dos momentos que surgirem questões emocionais, ela já vai ter se organizado e vai ter criado estruturas para dar conta do que vem a seguir. Ponto. Mas também pode ser uma pessoa que não cuidou, que não procurou acompanhamento e que não criou essa condição egóica suficiente para dar conta das frustrações. Já Marcos, pedagogo e professor da UENG, acredita na importância do acolhimento dessas crianças dentro das escolas. Eu acho que o primeiro ponto a ser observado não existe um profissional especificamente responsável na escola para isso, né? Apesar que agora o Estado de Minas nós vamos ter um psicólogo em cada escola e isso vai ser muito bom. Mas eu acho que o primeiro passo para isso é o acolhimento, né? Independentemente de qual situação esse aluno ou essa aluna esteja passando, é o acolhimento por parte de toda a comunidade escolar. Então isso inclui o pedagogo, os próprios professores, mesmo uma pessoa que trabalhe na cantina. Então todas essas pessoas da comunidade escolar, é necessário que elas tenham consciência de que às vezes o aluno ele vai ter uma abertura maior com ela. Então não necessariamente, por exemplo, com um determinado professor pode acontecer com o diretor. Então acho que o primeiro ponto é acolher a demanda desse sujeito, desse aluno que esteja passando por alguma situação. Para ele, há medidas que podem e devem ser tomadas para transformar o ambiente escolar em um local seguro para quem sofre com essas questões. Abrir espaços de escuta. Eu sou muito favorável a isso. Eu sou um tanto quanto crítico àquela questão assim de... por exemplo, você vai num turno matutino de uma determinada escola e colocam todas as turmas, todos os alunos numa quadra, imaginando um calor desse que nós estamos passando hoje, e um determinado profissional, seja da área da saúde ou da educação, fazer uma palestra. Eu acho que isso é válido sim, não desconsidero. Mas eu, por exemplo, às vezes que eu sou convidado para conversar numa determinada escola, eu prefiro ter aquela fala 10 vezes, mas com grupos menores. Porque ali o aluno ou determinado aluno que possa estar passando por uma determinada situação, ele tenha mais confiança de falar sobre as suas questões, o que ele não faria quando tivesse, por exemplo, muitos alunos, muitos colegas que pudessem ouvir, ou, enfim. E aí que poderia gerar outras problemáticas, como bullying, etc., né? Algum tipo de exclusão. Então eu acho que é extremamente importante para que a escola mantenha um processo saudável nesse sentido, de sempre encontrar, eu acho que não existe uma única ferramenta ou uma única estratégia, mas eu acho que é fundamental encontrar constantemente diferentes espaços para que aquele sujeito ele consiga falar de si, sobre as suas questões, sobre os seus sentimentos, o que está bom, o que está legal na vida dele e o que não está também, né? E quando o assunto é ansiedade e tensão, há um inimigo em comum na vida de todos os jovens: o pré-vestibular. O professor de cursinho André não esconde. Os alunos que vão fazer o vestibular estão sempre sob constante pressão. Eu acredito que nós, professores, principalmente a escola particular e as famílias, são os principais culpados. Lógico, de uma forma passiva, sem perceber que está fazendo isso, porque existe uma pressão social muito grande em cima do aluno que está ali se preparando para o vestibular. Existe uma cobrança no sentido de ele provar quem ele é como cidadão, se essa aprovação nesse vestibular mostra realmente algum tipo de valor sobre ele, toda essa vida, essa adolescência que ele passou estudando. Então é uma pressão realmente muito grande. Muitos compartilham com a gente que parece que é uma espécie de prova que valeu a pena o que os pais gastaram, investiram, né? Principalmente os que estão no colégio particular.
A escola quer esse resultado porque é o marketing da escola, né? A venda do colégio particular. É uma troca, né? Oferece ali um estudo de uma certa qualidade para o aluno e existe também essa pressão de que aí ele precisa passar em uma boa universidade para depois fazer essa propaganda. E a cabeça desses meninos ela ainda não tem essa maturidade para entender, para ser gentil consigo mesmo, que, poxa, vão existir outras oportunidades, não precisa ser exatamente nesse ano, com 17 anos, com 18, tem o próximo ano, ele precisa de um tempo para ele respirar, fazer até as próprias escolhas. Muitas vezes eles estão prestando vestibular, mas eles ainda nem sabem qual carreira quer seguir ou quais carreiras. Eu acho que, principalmente aqui em Passos, ainda existe muito o pensamento de o que você quer ser na sua vida, uma única profissão. E essa cobrança de que ele tem que passar ali diretamente do terceiro colegial. E que se ele não passar, ele é alguma espécie de falha. De alguma forma, ele não está seguindo com a sociedade ou que a própria família esperava dele. E para quem está prestes a iniciar o período de provas, ele traz dicas valiosas. Se preparar, fazer simulado, todo mundo já sabe disso, já está cansado. Mas eu acho assim, é uma carga um pouco mais reduzida. Na verdade, parece que está indo na contramão, mas eu acredito que o aluno que está se preparando, o candidato, ele já passou horas e horas estudando muito. E aí, quando você está chegando perto do vestibular, eu acredito que o ideal é você dar uma reduzida, porque senão você vai sobrecarregar ainda mais o seu cérebro. Então, vamos agora no mais importante mesmo, que a maioria das bancas às vezes está cobrando, que a gente sabe que todo ano está ali. Agora é o momento de fazer revisão, não é o momento de se aprender mais coisas do zero, não dá tempo. Você tem que ter essa consciência, faz até parte de você se pressionar menos, porque agora eu vou fazer revisão do que importa mesmo. E aí você passa realmente a ter essa rotina de encerrar ou começar o seu dia com atividade física, olhar o que você está alimentando. A gente sabe que tem alimentos que exigem mais do corpo, são mais pesados de digerir, então você já está sobrecarregando seu cérebro, vai também o estômago, outras partes do corpo. A gente sabe que esse estresse afeta o estômago, outras partes do corpo. É o que eu sempre falo, é um conjunto tão grande de tantas coisas e às vezes o aluno está focado só na matéria, no caderno, no livro. Então, o que você está comendo? Quantas horas você está dormindo? O que você está fazendo para relaxar o seu corpo? Segunda a sexta, sábado e domingo eu vou passear com a minha família, eu vou para uma área verde, eu vou escutar uma música que eu gosto, estou escutando música em outras línguas, eu já estou estudando inglês, eu já estou estudando espanhol, eu não preciso ficar ali em cima do livro horas e horas mais. Eu estou lendo por prazer, não apenas aqueles livros que às vezes eu nem gosto, mas eu preciso ler porque ele está na banca, ele vai ser cobrado. Você está ali, você está estudando para redação, você está revendo acentuação, ortografia, várias outras coisas. Eu acho que é um momento de você se cobrar um pouco menos, porque você já se cobrou tanto, já se preparou tanto, e ser mais carinhoso com o seu cérebro, com o seu corpo, com a sua autoestima, fazer coisas que te deixam feliz. A psicóloga Joyce ressalta que o período de vestibular também desencadeia respostas que são acumuladas durante toda a infância. Eu acho que o vestibular desencadeia muito o que no decorrer da vida da criança, desse adolescente, foi acontecendo. Então, nós respondemos da forma como nós também recebemos durante toda a nossa criação. Não estou falando só de dentro de casa, familiar, mas também de como foi o nosso desenvolvimento histórico, né? Tem crianças que amadurecem depois que entram, que saem do fundamental. Tem outros adolescentes que entram e amadurecem no colegial. E tem outros que, de repente, beirando o vestibular, eles se encontram na necessidade, sabe? Poxa, eu preciso estudar. E aí vem aquela ânsia e aí fica pensando no tempo todo que perdeu, né? Tem crianças aqui, por exemplo, que passaram por uma época muito rigorosa, não só de família, um crescimento rigoroso, não só de família, mas escolar também, daquela cobrança de se estudar de tal forma, né? Que foi também uma coisa que apareceu muito na pandemia, porque tem crianças que elas têm um limite, não é todo mundo igual, não é todo mundo consegue estudar 3 horas por dia.
Não é todo mundo que dava certo apenas com a aula online, porque tem crianças que ela precisa viver a experiência dentro da sala de aula, de lembrar de um gesto do professor, de um comentário de um aluno, sabe, de um desenho que o professor faz na lousa. Isso, ela tem uma coisa, ela vai associando, a construção intelectual dela vai, de associação. Então a gente teve essa dificuldade na pandemia também. Então tem pessoas que às vezes sempre muito cobradas, né? Ou inseguras perante a situação. A hora que chega na hora do vestibular, vamos dizer que se abre a caixa de Pandora e aí eles veem que é tanta coisa acontecendo ali, o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo, meu Deus, que desoriento. E nesse período, o apoio e compreensão da família são indispensáveis. Existem famílias de todos os tipos. Então existem famílias que cobram, né? Que querem aquilo. E aí também, em geral, entre os colegas tem uma cobrança, né? Porque sempre está na adolescência, está vivendo uma fase de comparação. Mas eu acho que sim, que tem que ter um apoio maior da família, um entendimento maior da família. E principalmente dos educadores, sabe? Porque, infelizmente, a moçada entre eles, poucos têm empatia. A maioria está querendo realmente comparar, enfim. Mas eu acho que às vezes é falho, muito falho ainda na questão do escolher a profissão. Então tem muitas profissões que os adolescentes não sabem o que elas realmente significam, não sabem o que realmente ali pode agregar mais, né? Psicologia, por exemplo, não é só consultório, psicologia hospitalar, da escola, né? Muita gente fala que RH não é dentro da psicologia, mas eu já trabalhei em empresa com 800 pessoas, eu não era administradora, era gestora de pessoas, então eu administrava conflitos de 800. Então, em vez de eu ter um paciente, eu tinha 800 no dia. Então, assim, tem várias áreas que eu acho que falta mais mostrar isso, tanto, não só as glórias das profissões, mas as dificuldades também. Se procurar emprego, mercado de trabalho. A gente tem que fazer o que gosta? Tem. Mas fazer o que gosta e não ter oportunidade de trabalhar com aquilo, dói demais. O mês e a campanha de conscientização fazem um trabalho extremamente importante. Botar luz em um problema que atinge a todas as parcelas da sociedade. E lembrar que o apoio da família e de profissionais capacitados é sempre a saída mais eficaz na hora desses problemas.